Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. E quando o coração percebe, já é tarde demais. Aquela pessoa que acreditava ter todo o tempo do mundo para voltar, para pedir desculpas, para mostrar amor, agora enfrenta o eco de uma ausência que ensina, porque o amor verdadeiro não se perde. Ele apenas se recolhe quando não é cuidado. Muitos só entendem o valor de uma presença quando ela se torna lembrança. E é nesse ponto que a vida começa a ensinar de forma silenciosa, porém profunda. O arrependimento vem disfarçado de saudade, e o que antes era rotina vira um vazio que cutuca a alma. Esse silêncio interior, por mais doloroso que pareça, é o início da transformação emocional. O coração humano é teimoso. Ele quer insistir, justificar, tentar consertar o que o tempo desfez. Mas há momentos em que o silêncio é o único professor capaz de curar. Ele não acusa, não julga, apenas mostra o que você não quis enxergar quando tinha alguém ao seu lado. E nesse espaço entre o antes e o depois, nasce a verdadeira consciência do amor. Porque o amor verdadeiro não é barulhento, não implora atenção, nem precisa de promessas para se manter vivo. Ele sobrevive na presença genuína, na vulnerabilidade e na entrega. Ele floresce na calma, no cuidado e no gesto simples de quem sabe que amar é, acima de tudo, estar disponível com o coração. Talvez essa história não seja sobre perder alguém, mas sobre reencontrar-se. Sobre aprender que o silêncio, às vezes, é o portal do recomeço e da cura pelo amor. É nele que nasce o crescimento espiritual, a fé no recomeço e a coragem para amar novamente. Porque quando o amor fala através do silêncio, é a alma que desperta. E se o amor tem um propósito divino, talvez o de hoje seja lembrar você de que não é preciso gritar para ser ouvido. Basta estar presente, com equilíbrio emocional, com consciência e autoconhecimento, para perceber que o verdadeiro amor é aquele que liberta, aquele que não prende, apenas ensina e transforma cada dor em sabedoria. O momento da revelação nunca chega com aplausos. Ele se manifesta na sutileza de uma lembrança, no arrepio de uma música, no olhar perdido em meio ao cotidiano. É o amor que liberta, sussurrando que nada foi em vão. Cada lágrima foi semente, cada afastamento foi escola. A jornada de autodescoberta começa quando o silêncio deixa de doer e passa a ensinar. Quem antes buscava respostas fora, aprende a escutar dentro. As lições do silêncio moldam a alma, revelando que amar é um ato de fé no recomeço. A coragem para amar novamente surge da serenidade, e o amor e espiritualidade se fundem num mesmo sopro. O verdadeiro despertar não é o retorno do outro, mas o renascimento de quem aprende a amar de forma consciente e livre. O silêncio dela não foi ausência, foi presença em outra forma. Uma presença que não pedia atenção, apenas respeito. Às vezes, o amor verdadeiro precisa se retirar para que o outro desperte. É nesse silêncio interior que a transformação emocional começa a agir, revelando verdades que a pressa não deixa enxergar. O que parecia distância, na verdade, era o início de um reencontro espiritual. A pessoa que fica sozinha com o próprio silêncio descobre o quanto ainda precisa se ouvir. É um confronto que dói, mas também liberta. Nesse espaço, nasce o arrependimento e a cura, pois só quem se cala consegue escutar o que o coração tenta dizer há muito tempo. A vulnerabilidade e entrega se tornam ferramentas de crescimento espiritual, abrindo espaço para uma nova forma de amar. A transformação pelo silêncio é lenta e profunda. Ela exige coragem para olhar para dentro e reconhecer erros, fraquezas e ilusões. É um chamado à evolução emocional, ao recomeço e renovação. A alma percebe que o amor verdadeiro não é feito de controle, mas de presença genuína. E quando essa presença se manifesta, mesmo em silêncio, ela cura o que antes parecia irreparável. Muitas vezes, o silêncio é confundido com indiferença, mas ele é o oposto disso. É o ato mais corajoso de quem escolheu preservar o que sente. É o espaço onde nasce o equilíbrio emocional, a consciência e o autoconhecimento. A ausência se torna professora, ensinando que o amor que liberta é aquele que não implora para ser entendido, mas se mantém puro,
e firme em sua essência. A superação do ego acontece nesse intervalo. Quando a mente grita, o silêncio responde com sabedoria. Ele mostra que não é preciso provar nada, apenas ser. A aceitação e o desapego ganham força, e o coração começa a compreender o amor como aprendizado. Cada lágrima se transforma em clareza, e a alma começa a brilhar com uma nova serenidade. A paz interior que nasce da entrega. O vínculo espiritual entre almas gêmeas se revela com mais intensidade nos momentos silenciosos. Quando não há palavras, o sentimento fala através da energia. A conexão vai além do tempo, mostrando que o amor é uma frequência, não uma posse. O propósito divino do amor atua discretamente, lembrando que tudo o que é verdadeiro permanece, mesmo quando invisível. O silêncio é, muitas vezes, a oração mais poderosa. Ele purifica, reorganiza e ensina. É nele que nascem as lições do silêncio, aquelas que não se esquecem porque são vividas com a alma. A coragem para amar novamente se constrói nesse recolhimento, onde o coração aprende a respirar sem pressa e a esperar com fé no recomeço. É o amor e espiritualidade caminhando lado a lado. A transformação pelo silêncio não é apenas sobre o outro, mas sobre si. É descobrir que o amor verdadeiro não precisa de palavras para ser sentido, que a presença sem posse é o ápice da maturidade emocional, que o silêncio é o berço da cura pelo amor e o ponto de partida da jornada de autodescoberta. Quem o compreende, encontra em si a paz que tanto buscava fora. O arrependimento é um visitante silencioso que chega sem bater, mas muda tudo ao entrar. Ele não pede licença, apenas se instala, mostrando o quanto o amor verdadeiro foi mal compreendido. A pessoa começa a reviver cada gesto, cada palavra, e o que antes parecia banal, agora ganha peso e significado. O silêncio interior se torna espelho, e nele surge a transformação emocional que o orgulho havia impedido. É curioso como o coração entende tarde o valor do que tinha. O arrependimento e a cura caminham juntos. Um dói, o outro cura. O amor verdadeiro revela seu propósito quando o tempo separa o que era superficial do que era essencial. A presença genuína que antes passava despercebida, agora se torna lembrança sagrada, e o vazio ensina mais do que 1000 conselhos poderiam ensinar. Nesse processo, o ser humano descobre a vulnerabilidade e entrega como remédios da alma. Ele percebe que amar exige coragem para admitir erros e humildade para recomeçar. É aí que o crescimento espiritual começa, quando o orgulho cede espaço à consciência. A evolução emocional não nasce da perfeição, mas da honestidade de quem reconhece que também falhou. O peso do arrependimento é o preço da ausência. É o eco das promessas não cumpridas, das palavras ditas sem pensar, dos gestos que feriram sem intenção. Mas por mais duro que pareça, esse peso não é punição. É o início do recomeço e renovação. A dor se torna caminho, e a fé no amor ensina que até os erros podem ser transformados em sabedoria. No meio da dor, surge a oportunidade de cura pelo amor. Quando o coração se abre para aprender, a culpa se dissolve e dá lugar à responsabilidade. Surge o equilíbrio emocional, o desejo sincero de ser melhor, de viver o amor como aprendizado e não como conquista. A consciência e o autoconhecimento florescem como flores que nascem no solo fértil da dor superada. A superação do ego é o maior desafio nesse processo. Ele tenta culpar o outro, justificar atitudes, fugir da própria verdade. Mas o arrependimento verdadeiro é silencioso. Ele se traduz em mudança, em presença, em compaixão. A aceitação e o desapego libertam o coração do passado, mostrando que o vínculo espiritual entre almas gêmeas continua vivo, mesmo que os caminhos se separem. A pessoa entende que o amor além do tempo não busca retorno, apenas deseja paz interior. Amar sem esperar reconhecimento é um ato de coragem, um exercício de espiritualidade. As lições do silêncio ensinam que o amor que liberta não pede nada em troca, ele apenas transforma. E nessa jornada de autodescoberta, o arrependimento deixa de ser peso e passa a ser ponte. O arrependimento não é o fim da história, é o início de um novo capítulo. Ele revela o propósito divino do amor: ensinar, curar e elevar. O coração aprende que errar
faz parte do processo, mas permanecer no erro é negar a própria evolução. A fé no recomeço se torna o fio que guia de volta à luz, e o amor e a espiritualidade se unem para mostrar que toda dor tem um sentido. Depois da dor, vem o despertar. É o momento em que a pessoa começa a entender que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, apenas sincero. A transformação emocional vem quando o coração se abre para sentir de novo, sem medo de se ferir. É nessa entrega que o arrependimento se transforma em aprendizado e a alma reencontra seu eixo. O novo despertar do amor surge como uma brisa depois da tempestade. Não traz promessas grandiosas, mas gestos simples e sinceros. É quando o olhar volta a brilhar e a presença genuína volta a ter valor. A vulnerabilidade e entrega deixam de ser fraquezas e passam a ser sinais de força. O crescimento espiritual floresce quando o amor se torna consciente, não dependente. É nesse estágio que o ser humano compreende a beleza de um recomeço e renovação. Ele percebe que a vida não lhe tirou o amor, apenas o preparou para sentir de forma mais madura. A cura pelo amor acontece quando o coração aprende a dar sem medo e a receber sem exigência. O equilíbrio emocional nasce da paz de quem não precisa mais vencer, apenas viver. A consciência e o autoconhecimento tornam-se bússolas dessa nova fase. A superação do ego se revela necessária, porque o amor não sobrevive onde há disputa. É na aceitação e no desapego que a alma encontra leveza, e o amor como aprendizado se torna parte natural da existência. O novo despertar também reacende o vínculo espiritual entre almas gêmeas. Mesmo que estejam afastadas, a conexão continua viva, vibrando em dimensões sutis. O reencontro espiritual não depende do tempo, mas da sintonia. Quando há propósito divino do amor, a vida encontra meios de unir o que é verdadeiro, mesmo que por caminhos inesperados. Amar novamente exige coragem, fé e presença. Exige compreender que o amor além do tempo não se apaga, ele se transforma. Cada relação deixa marcas, mas também lições. A presença sem posse é o sinal de que o coração evoluiu e a paz interior substitui o medo da perda. É o amor que liberta, que não prende, apenas acompanha e respeita o ritmo do outro. O novo despertar do amor não é sobre encontrar alguém, mas sobre reencontrar a si mesmo. É o instante em que a alma percebe que o amor verdadeiro sempre esteve lá, apenas aguardando maturidade para ser vivido. É quando o coração entende que cada dor foi preparação, e cada silêncio, uma oração. E assim, o amor se torna o próprio caminho. O verdadeiro despertar do amor e da alma não acontece de uma só vez. Ele é gradual, silencioso e profundamente transformador. A pessoa percebe que amar vai muito além do romance. É um caminho espiritual. O amor verdadeiro se revela como um espelho da alma, refletindo feridas, medos e também luz. Essa tomada de consciência marca o início da transformação emocional e o convite para viver com mais presença genuína. O coração desperto entende que o amor não é território de disputa, é terra sagrada. Quem tenta vencer no amor, perde. Mas quem escolhe sentir com pureza, vence sem precisar provar nada. A vulnerabilidade e entrega se tornam portas abertas para a cura. Nesse estágio, o crescimento espiritual floresce, e a alma aprende a se despir de defesas para sentir de forma autêntica e leve. A rendição ao orgulho é um dos maiores desafios desse processo. O ego grita, tenta controlar, mas o amor ensina a soltar. É nesse ato de entrega que nasce a paz interior, não como ausência de dor, mas como aceitação plena do que é. O recomeço e renovação acontecem naturalmente, e a pessoa percebe que a cura pelo amor é mais poderosa que qualquer tentativa de fuga. Com o tempo, o equilíbrio emocional se estabelece. O ser entende que a alma só evolui quando aprende a amar sem condições. A consciência e o autoconhecimento tornam-se aliados da serenidade, e a superação do ego se transforma em caminho diário. A aceitação e o desapego deixam de ser dolorosos e passam a representar liberdade. Amar se torna um estado de espírito,
não um acontecimento. O amor além do tempo é uma energia que se recicla, se transforma e permanece. Ele não cobra, não exige, apenas flui. A presença sem posse se manifesta como o ápice da maturidade emocional. A alma aprende a amar e deixar ir, sabendo que nada realmente se perde. Essa compreensão traz a paz interior que antes parecia inalcançável e prova que o amor que liberta é o mais verdadeiro. O despertar do amor e da alma é o encontro da humanidade com o divino. É a integração entre o amor e espiritualidade, onde cada experiência se torna parte de um plano maior. O amor verdadeiro não termina. Ele se expande, cura e guia. E quem o vivencia entende que a maior revelação da vida é amar e permitir ser transformado por isso. A batalha mais intensa não acontece entre duas pessoas, mas dentro de cada um. É na mente que o orgulho se esconde e no coração que o amor verdadeiro tenta florescer. Essa luta interna é silenciosa e profunda porque o ego não gosta de ser confrontado. No entanto, é nesse conflito que começa a verdadeira transformação emocional. O ego é um mestre disfarçado de protetor. Ele diz que está ali para nos defender, mas na verdade nos impede de amar livremente. Ele teme a vulnerabilidade e entrega, e por isso tenta manter o amor distante. Mas o amor verdadeiro só se manifesta quando o ego se cala. A presença genuína nasce quando o coração vence a mente e a alma assume o comando. Durante esse confronto, o arrependimento e a cura caminham juntos. A pessoa se dá conta de quantas vezes afastou o amor por medo de parecer fraca. Cada lembrança se torna lição, e o silêncio interior revela o quanto ainda há para aprender. O crescimento espiritual vem quando deixamos de lutar contra a dor e começamos a compreendê-la como parte da evolução emocional. A superação do ego não é um ato único, mas um exercício constante. Todos os dias ele tenta voltar, disfarçado de orgulho, de vaidade, de razão. É preciso consciência e autoconhecimento para reconhecê-lo e escolher a humildade. A aceitação e o desapego se tornam armas de luz nessa guerra invisível. Amar passa a ser um ato de coragem e não de fraqueza. Nesse processo, o amor como aprendizado mostra sua força. A alma entende que o verdadeiro poder está em perdoar, não em vencer. O equilíbrio emocional surge quando o ser humano aceita suas limitações e ainda assim escolhe amar. A vulnerabilidade se torna virtude, e o recomeço e renovação passam a ser sinais de maturidade espiritual. Cada queda deixa de ser fracasso e passa a ser crescimento. O ego teme o silêncio porque nele não há controle, mas é justamente nesse silêncio que o vínculo espiritual entre almas gêmeas se fortalece. O amor além do tempo não depende de quem tem razão, e sim de quem tem compaixão. O propósito divino do amor é unir, não dominar. Quando o ego se dissolve, o amor que liberta finalmente encontra espaço para existir. A luta interna é a mais difícil, porque ninguém a vê. Ela acontece nas madrugadas, nos momentos de solidão, quando a mente tenta nos convencer de que amar é perigoso, mas é aí que nasce a fé no recomeço. A coragem para amar novamente, mesmo depois de ter se ferido. As lições do silêncio se tornam escudo, e a alma aprende que não há vitória maior do que permanecer sensível. A superação do ego é o ponto de virada da jornada de autodescoberta. Quando o coração vence a necessidade de controle, o amor e a espiritualidade se unem em harmonia. O ser percebe que o amor verdadeiro não precisa provar nada. Ele simplesmente é. E nesse instante, o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em plenitude, o sinal de que a alma enfim despertou. Poucas dores são tão sutis e intensas quanto o medo de ser esquecido. Quando o amor verdadeiro se distancia, a mente cria histórias, e o coração teme ser substituído. Esse medo nasce do apego e da falta de confiança em si mesmo. O silêncio interior, que antes parecia paz, passa a ser campo de batalha entre razão e emoção. É nesse momento que começa a verdadeira transformação emocional. A pessoa se pergunta se o outro ainda pensa nela, se as lembranças ainda têm valor. Mas o amor verdadeiro não se mede por presença física, e sim por vibração. Mesmo que os caminhos se separem, o vínculo espiritual entre almas gêmeas permanece. Essa conexão é invisível,
mais real. É o reencontro espiritual que ultrapassa o tempo e ensina que o amor não acaba, apenas muda de forma. O medo da substituição é, na verdade, o reflexo da ausência de amor próprio. Quando alguém acredita não ser suficiente, começa a buscar fora o que precisa encontrar dentro. É nesse ponto que o arrependimento e a cura se cruzam, e o coração percebe que ninguém pode substituir o que é único. A vulnerabilidade e a entrega se transformam em ferramentas de autoconhecimento e libertação. A vida ensina, com paciência, que o amor verdadeiro não se perde, ele se transforma. O recomeço e renovação nascem quando o ser humano entende que amar não é ter, é permitir ser. O equilíbrio emocional surge da aceitação e desapego, e o coração aprende a confiar no propósito divino do amor. Mesmo que haja separação, há sempre um elo invisível sustentado pela espiritualidade. O medo de ser esquecido vai cedendo espaço à fé no recomeço. O ser começa a compreender que o amor além do tempo é uma energia que permanece viva, mesmo em outras formas. A presença genuína pode existir na lembrança, no aprendizado ou no simples desejo de bem. Amar sem posse é o mais alto grau de crescimento espiritual, e é isso que traz paz interior. A aceitação é o remédio que cura as feridas da incerteza. Ela não significa desistir, mas reconhecer que cada pessoa tem seu próprio caminho. A superação do ego acontece quando deixamos de querer controlar o destino. As lições do silêncio mostram que o amor que liberta não é aquele que fica a qualquer custo, mas o que ensina a seguir com o coração leve e grato. Nesse processo, nasce a coragem para amar novamente, não para substituir, mas para expandir. A jornada de autodescoberta continua, revelando que cada experiência foi necessária para moldar a alma. O amor como aprendizado mostra que a perda é apenas mudança de forma e que o verdadeiro reencontro espiritual acontece dentro, antes de acontecer fora. O amor e a espiritualidade se unem como um só fluxo. A aceitação se torna libertação. O medo dá lugar à serenidade, e a pessoa compreende que o amor verdadeiro nunca é esquecido, apenas transformado. A alma encontra equilíbrio emocional e paz interior. O amor que antes doía, agora acolhe, ensina e ilumina. E quem vive esse despertar, descobre que o amor que liberta é o único capaz de permanecer além do tempo. Recomeçar é um ato de fé. Poucos percebem, mas há algo divino em decidir seguir em frente, mesmo com o coração machucado. O amor verdadeiro ensina que não há fim definitivo, apenas novos começos disfarçados de despedidas. O silêncio interior se torna aliado, guiando a pessoa à transformação emocional. Cada passo dado em direção ao futuro é uma oração silenciosa de coragem e esperança. O recomeço não acontece de fora para dentro, mas do íntimo para o mundo. É preciso aceitar o arrependimento e a cura como parte do processo, não como punição. O coração aprende que a presença genuína não depende do outro, mas da conexão com o próprio ser. A vulnerabilidade e a entrega se tornam expressões de força, não de fraqueza. E assim, o crescimento espiritual se manifesta na serenidade de quem se reconstrói. A vida pede fé no recomeço e confiança no fluxo divino. O amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas muda de cenário. Às vezes, o reencontro espiritual não é com outra pessoa, mas com a própria alma. A evolução emocional se revela quando a dor deixa de ser inimiga e passa a ser guia. Recomeçar é permitir que o amor volte a florescer, mesmo entre as cinzas do passado. A cura pelo amor é uma dádiva que vem com o tempo. Ela não apaga o que doeu, mas transforma a dor em sabedoria. O equilíbrio emocional surge quando o ser humano para de resistir e começa a se abrir. A consciência e o autoconhecimento mostram que cada término traz um propósito. A superação do ego acontece quando o orgulho cede espaço à gratidão e à aceitação do que foi. Recomeçar é um exercício de desapego. É reconhecer que o amor como aprendizado não se limita a uma história, mas se estende à jornada da alma. O vínculo espiritual entre almas gêmeas continua existindo, mesmo quando o caminho é diferente. O propósito divino do amor sempre guia para a direção certa, mesmo que ela envolva deixar ir o que um dia pareceu eterno.
O amor além do tempo ensina que nada é perdido quando há entrega sincera. A presença sem posse se torna símbolo de maturidade emocional. Quem compreende isso vive com paz interior e plenitude. O amor que liberta não prende. Ele inspira, motiva e cura. O recomeço e renovação deixam de ser temidos e passam a ser vistos como oportunidades de expansão da alma. Cada recomeço traz novas lições do silêncio. O coração aprende a ouvir sem pressa e a caminhar com fé. A coragem para amar novamente surge da compreensão de que amar é um ato espiritual em si. Quando o amor e a espiritualidade se unem, o medo se dissolve. A jornada de autodescoberta continua, guiando a pessoa para um novo capítulo repleto de luz e propósito. O recomeço é a prova viva de que o amor verdadeiro nunca se esgota. Ele apenas muda de forma para ensinar de outro modo. O ser humano que decide seguir adiante carrega em si toda a sabedoria adquirida. O silêncio se transforma em força, o passado em aprendizado e o futuro em esperança. E assim, o ciclo do amor se renova, sagrado, infinito e eternamente libertador. Algumas conexões simplesmente não se desfazem, por mais que o tempo insista em separá-las. Quando existe um amor verdadeiro, ele ultrapassa fronteiras, vozes e distâncias. O silêncio interior se transforma em elo invisível, unindo duas almas que ainda vibram na mesma sintonia. Mesmo longe, a presença genuína continua viva, lembrando que o amor não depende de proximidade, mas de profundidade. A distância não é ausência, é campo de aprendizado. O coração aprende a sentir sem possuir, a amar sem exigir. Esse é o início da transformação emocional que só o amor verdadeiro é capaz de proporcionar. O arrependimento e a cura surgem quando o ser humano entende que a saudade não é castigo, é sinal de vínculo espiritual. O crescimento espiritual se dá quando o amor é capaz de permanecer, mesmo sem palavras. Há um tipo de amor que continua a nos visitar em sonhos, músicas, lembranças. Ele é o amor além do tempo, aquele que não se apaga, apenas muda de forma. O reencontro espiritual acontece nas entrelinhas da vida, em coincidências, em intuições, em sinais sutis, e é assim que o propósito divino do amor se revela, mantendo a chama acesa mesmo em meio à distância. O vínculo entre almas gêmeas não se rompe com a separação física. Ele apenas se refina, se eleva a um plano de maior consciência. A vulnerabilidade e a entrega se tornam pontes entre corações, provando que a conexão verdadeira não precisa de presença constante. É a fé no recomeço que sustenta essa ligação invisível, permitindo que o amor e a espiritualidade caminhem de mãos dadas. A distância ensina o valor da presença sem posse. Quando se ama com equilíbrio emocional, a ausência deixa de ser dor e se torna contemplação. O silêncio, que antes incomodava, passa a ser morada da paz interior. A superação do ego acontece quando o ser entende que o amor que liberta não aprisiona ninguém, apenas deseja o bem, mesmo de longe. Cada lembrança se torna uma oração, cada pensamento, uma forma de carinho. O amor como aprendizado continua atuando, mesmo sem retorno aparente. A consciência e o autoconhecimento ajudam a compreender que nada foi em vão, tudo serviu para evoluir. E nessa jornada de autodescoberta, o coração percebe que a dor da distância também é uma forma de crescimento. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Ele ensina que o recomeço e renovação podem existir mesmo sem reencontro. O amor verdadeiro não precisa ser retribuído para continuar sendo puro. As lições do silêncio mostram que amar em silêncio é uma das expressões mais altas da fé e da coragem para amar novamente, sem perder a essência. A conexão duradoura, apesar da distância, é a prova de que o amor verdadeiro é eterno. Ele sobrevive ao esquecimento, floresce na saudade e amadurece no silêncio. O vínculo espiritual permanece, sustentando o equilíbrio entre amor e liberdade. A distância se transforma em ponte, não em muro, e a alma entende, enfim, que o amor que permanece é o que mais ensina e o que mais eleva. Compreender o amor é uma das tarefas mais profundas da alma. O ser humano passa metade da vida tentando entendê-lo e a outra metade aprendendo a deixá-lo fluir.
O amor verdadeiro não pede garantias, ele apenas existe. Quando há silêncio interior, surge o espaço para a transformação emocional. O arrependimento e a cura tornam-se mestres que ensinam o valor da presença genuína e do sentir com o coração desperto. A aceitação é o segundo passo desse aprendizado. Amar é, antes de tudo, permitir que a vida aconteça como deve ser. É reconhecer que nem tudo se encaixa no tempo que queremos, mas no tempo que precisamos. A vulnerabilidade e entrega são chaves desse entendimento. Elas abrem o coração para o crescimento espiritual, mostrando que a evolução emocional se dá na capacidade de amar sem exigir. Compreender o amor é aprender a estar presente sem controle. O amor verdadeiro não precisa de domínio, ele precisa de liberdade. O recomeço e renovação acontecem quando o ser humano solta o peso do passado e confia na vida. A cura pelo amor se manifesta na leveza, no sorriso silencioso de quem aprendeu a deixar ir. Esse é o equilíbrio emocional que gera paz interior e autenticidade. A consciência e o autoconhecimento são aliados nesse processo. Quem entende suas próprias sombras aprende a amar de forma mais pura. A superação do ego é essencial, porque o amor e o orgulho não podem ocupar o mesmo espaço. A aceitação e o desapego não são sinais de fraqueza, mas de sabedoria. O amor como aprendizado ensina que cada história é necessária para a jornada de autodescoberta. O vínculo espiritual entre almas gêmeas é um dos maiores mestres dessa compreensão. Mesmo longe, existe um reencontro espiritual que se manifesta em pequenas sincronicidades. O propósito divino do amor revela-se quando o coração entende que o amor além do tempo não se perde. Ele apenas muda de frequência, tornando-se energia, lembrança, inspiração. A presença sem posse é a forma mais elevada de amar. A aceitação traz consigo a serenidade de quem não precisa mais lutar. O amor que liberta ensina a respeitar o espaço e o tempo do outro. A jornada continua, mas agora com mais clareza. As lições do silêncio se transformam em sabedoria, e o coração encontra coragem para amar novamente, sem medo. A fé no recomeço se renova a cada respiração de gratidão pela vida e pelo que foi vivido. O amor e a espiritualidade andam juntos nesse entendimento. Um sustenta o outro, como asas que equilibram o voo. A alma aprende que o amor não é propriedade, é propósito. E quem compreende isso, deixa de buscar no outro o que já existe dentro de si. A verdadeira maturidade emocional nasce da consciência de que amar é servir a vida e não tentar possuí-la. Compreender o amor é o mesmo que compreender a si mesmo. É entender que cada perda também é um reencontro e cada silêncio, uma mensagem. A aceitação é o portal da paz interior e o amor verdadeiro, o seu guia. Quando o coração chega a esse ponto, não há mais medo, apenas gratidão. E assim, o amor se transforma em oração, viva, eterna e infinita. Depois de tantas batalhas emocionais, a alma finalmente encontra repouso. A paz interior não chega de repente. Ela floresce lentamente, como um amanhecer depois de uma longa noite. O amor verdadeiro ensina que o silêncio interior é a morada dessa paz. É nele que a transformação emocional se consolida, e o arrependimento e a cura dão lugar à gratidão. O coração descansa, e o espírito se sente em casa. A verdadeira vitória do amor não é conquistar o outro, mas a si mesmo. Quando a pessoa entende que a presença genuína é suficiente, o mundo interior se reorganiza. A vulnerabilidade e a entrega deixam de ser ameaça e passam a ser força. O crescimento espiritual surge naturalmente, e a evolução emocional se revela no olhar sereno de quem já compreendeu que o amor é o próprio caminho. Encontrar paz interior é aceitar a imperfeição da vida com leveza. É perceber que o recomeço e renovação não significam esquecer, mas ressignificar. A cura pelo amor ocorre quando o passado deixa de ser ferida e se torna mestre. Nesse ponto, o equilíbrio emocional se manifesta não como ausência de dor, mas como harmonia entre o que foi e o que é. A alma, enfim, aprende a descansar em si mesma.
A consciência e o autoconhecimento são os pilares desse estado de serenidade. A superação do ego permite enxergar a vida sem necessidade de controle. A aceitação e o desapego se tornam hábitos diários, e o amor como aprendizado passa a ser vivido com simplicidade. O ser humano entende que paz não é um destino, mas um modo de caminhar. E esse entendimento transforma tudo. A paz interior também é fruto do vínculo espiritual entre almas gêmeas. Mesmo quando os caminhos seguem diferentes, o reencontro espiritual permanece. O propósito divino do amor mostra que as conexões verdadeiras nunca se rompem, apenas se reposicionam. O amor além do tempo continua vibrando em silêncio, guiando os corações para um entendimento mais elevado da vida. A presença sem posse é um dos sinais mais claros dessa paz. Quem ama de verdade não precisa aprender, apenas estar. O amor que liberta ensina a observar sem interferir, a cuidar sem sufocar, a sentir sem exigir. As lições do silêncio continuam a agir, moldando o coração para uma nova fase de plenitude. A coragem para amar novamente nasce dessa calma, firme, serena e confiante. A jornada de autodescoberta ganha novos tons quando a paz se instala. Não há mais urgência, apenas presença. A fé no recomeço se torna natural, e o amor e a espiritualidade se entrelaçam de forma harmoniosa. O ser humano passa a enxergar o divino nas pequenas coisas, e o amor verdadeiro deixa de ser busca para se tornar estado de alma. A paz interior, então, se torna o lar da alma desperta. Encontrar paz interior é compreender que tudo aconteceu como precisava acontecer. Cada dor foi lição, cada silêncio foi cura, e cada amor foi um degrau na evolução da alma. A paz não é ausência de movimento, mas harmonia com o fluxo da vida. E quando essa consciência se estabelece, o coração descansa, o espírito se eleva e o amor se transforma em luz, eterna, pura e libertadora. O amor verdadeiro não pertence a ninguém, porque ele é de todos os tempos. Ele atravessa vidas, séculos e distâncias, deixando rastros de luz em cada alma que toca. O silêncio interior revela essa verdade de forma suave, como um sussurro divino. A transformação emocional acontece quando o ser humano entende que amar não é possuir, é permitir que o outro floresça. O arrependimento e a cura, então, se tornam degraus de sabedoria. O amor além do tempo não precisa de provas. Ele se manifesta em gestos simples, olhares sutis, pensamentos que cruzam o espaço sem aviso. A presença genuína pode existir mesmo na ausência física, porque o vínculo espiritual entre almas gêmeas é indestrutível. A vulnerabilidade e entrega tornam-se pontes invisíveis entre corações que se reconhecem. É o crescimento espiritual em sua forma mais pura e silenciosa. Quando a alma desperta para esse entendimento, nasce uma nova forma de amar. O ser humano deixa de buscar garantias e passa a confiar no propósito divino do amor. A evolução emocional acontece naturalmente, porque o amor verdadeiro é uma força que eleva, não prende. O recomeço e renovação se tornam possíveis, e a cura pelo amor passa a ser vivida com plenitude e gratidão. O equilíbrio emocional é o solo onde esse amor floresce. Ele ensina que a aceitação e o desapego são atos de fé e maturidade. Amar sem controlar, confiar sem exigir, deixar o outro livre, tudo isso requer coragem, mas é nessa liberdade que o amor se torna eterno. O amor como aprendizado mostra que quanto mais solto ele é, mais forte se torna. E quanto mais livre, mais verdadeiro. A consciência e o autoconhecimento se aprofundam nesse processo. A superação do ego se torna inevitável, porque o amor e o orgulho não coexistem. A alma entende que o amor não é sobre poder, mas sobre presença. É nesse ponto que o ser humano descobre a verdadeira paz interior, aquela que vem de saber que o amor que liberta é o único capaz de permanecer além do tempo. Esse amor não precisa ser explicado, ele é sentido. Ele se manifesta em sonhos, em músicas, em pequenas coincidências que parecem mensagens do universo. São as lições do silêncio que falam mais alto, mostrando que a conexão espiritual não depende de circunstâncias. A coragem para amar novamente nasce dessa certeza, a de que o amor não se apaga, apenas muda de forma. A jornada de autodescoberta continua, agora mais leve.
O ser humano percebe que o amor é a linguagem da alma e que o tempo é apenas uma ilusão. O reencontro espiritual acontece quando o coração deixa de contar os dias e passa a sentir o instante. O amor e a espiritualidade se unem, revelando que cada conexão foi escolhida por um propósito maior, e nada foi por acaso. O amor além do tempo e da propriedade é o amor em sua forma divina. Ele não precisa de promessas, porque é eterno por natureza. Ele não cobra, porque compreende. Ele não termina, porque se transforma. E quando a alma alcança essa consciência, entende que amar é servir a vida, sem esperar retorno. Esse é o amor que atravessa o tempo, ilumina o espírito e transforma a eternidade em presença. O amor verdadeiro é uma chama que nunca se apaga, apenas muda de intensidade e forma. Ele sobrevive ao tempo, ao silêncio e até à distância, porque nasce da alma. É no silêncio interior que sua luz se acende novamente, quando tudo parece perdido. A transformação emocional acontece quando o ser humano percebe que o amor não precisa ser retribuído para ser real. Ele existe porque é parte da própria essência. Essa luz não brilha para ser vista, mas para guiar. O arrependimento e a cura se transformam em combustível para a alma. E o coração entende que cada experiência o moldou para amar melhor. A presença genuína se manifesta nos pequenos gestos, nos pensamentos gentis e na capacidade de perdoar. A vulnerabilidade e entrega passam a ser expressões de sabedoria, e o crescimento espiritual se torna inevitável. A luz do amor verdadeiro não compete com a escuridão, ela apenas a dissolve. O recomeço e renovação surgem naturalmente quando a alma deixa de resistir. O equilíbrio emocional se restabelece, e o coração aprende a valorizar o que é simples, sincero e constante. A cura pelo amor acontece em silêncio, mas seus efeitos são imensos. Ela acalma a mente e desperta a fé no recomeço. A consciência e o autoconhecimento revelam que essa luz sempre esteve dentro de nós. A superação do ego é o que permite que ela volte a brilhar. A aceitação e o desapego fazem o coração se tornar transparente, permitindo que o amor como aprendizado se expresse com pureza. Quando o ego se rende, o amor e a espiritualidade caminham juntos, e o ser humano sente a paz interior se expandir como um sol interno. O vínculo espiritual entre almas gêmeas é uma das expressões mais belas dessa luz. Mesmo que a vida siga caminhos diferentes, a conexão continua iluminando ambas as jornadas. O reencontro espiritual não depende de tempo, mas de vibração. O propósito divino do amor é esse: manter viva a lembrança daquilo que é eterno. O amor além do tempo se manifesta em cada pensamento de gratidão e ternura. Essa luz também ensina que a presença sem posse é a forma mais pura de amar. Quando se ama com liberdade, não há medo, apenas confiança. O amor que liberta não aprisiona, ele ilumina. As lições do silêncio reforçam essa verdade. É no recolhimento que o amor cresce. A coragem para amar novamente vem dessa serenidade, que transforma a saudade em força e o passado em bênção. A jornada de autodescoberta, nesse ponto, se torna luminosa. O coração entende que cada dor foi lapidação e cada perda, um caminho de volta à essência. A fé no recomeço se torna natural, e o amor como aprendizado passa a ser vivido em sua totalidade. A alma desperta para o entendimento de que amar é expandir-se, e essa expansão é a própria luz divina se manifestando na Terra. A luz do amor verdadeiro é o reflexo do divino em nós. Ela nunca se apaga, mesmo quando o mundo parece escuro. Ela guia, cura e transforma. O ser humano que aprende a acender essa luz dentro de si nunca mais teme o vazio, porque sabe que o amor é infinito. E quando essa luz se manifesta, tudo ganha novo sentido. O silêncio vira oração, o amor vira eternidade, e a alma, enfim, encontra paz. O amor verdadeiro é o grande professor da alma. Ele ensina a silenciar, a esperar, a confiar e a se curar. O silêncio interior é o espaço onde a transformação emocional acontece. É nele que o arrependimento e a cura se encontram, e o coração descobre que a paz não vem do outro, vem de dentro. Quando a alma compreende o valor da presença genuína, tudo muda. As feridas se tornam portais de luz, e a vulnerabilidade e entrega passam a ser sinal de força. O crescimento espiritual nasce do amor vivido com verdade,
e a evolução emocional se torna um caminho diário. Amar deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma expressão da própria essência. O amor verdadeiro não termina, ele se transforma. Ele é vínculo espiritual, reencontro e propósito divino. Ele é o amor além do tempo, aquele que continua vibrando mesmo em silêncio. Quando aceitamos essa verdade, encontramos equilíbrio emocional e serenidade. A presença sem posse nos ensina que o amor que liberta é o único capaz de permanecer. A paz interior é o ponto final e o recomeço. Ela chega quando a alma entende que tudo o que aconteceu serviu para o aprendizado. As lições do silêncio se transformam em sabedoria, e a coragem para amar novamente renasce com mais leveza. O amor e a espiritualidade se tornam um só caminho. E agora, olhe para dentro e pergunte a si mesma: o que o amor te ensinou até aqui? O que você ainda precisa soltar para sentir mais leveza? O que o silêncio está tentando te mostrar neste momento? Deixe essas perguntas ecoarem no seu coração. Elas não pedem respostas imediatas, pedem presença e entrega, porque é no silêncio da alma que as respostas mais profundas nascem. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Que o amor verdadeiro continue sendo sua luz, sua força e sua oração diária. Nos vemos no próximo vídeo.